Queria pedir, antes de iniciarmos, que você esteja orando pela missão Projeto Zero. E a missão Projeto Zero tem aqui no sul do Brasil os seus primeiros passos. Nós temos hoje 3 campos missionários, um em Foz do Iguaçu, outro aqui em Colombo, onde nós estamos agora, e outro em Joinville. E queremos abrir quantos mais outros o Senhor nos mandar. Aliás, tem muita terra a ser conquistada. Então nós pedimos as suas orações, que você peça que o Senhor levante obreiros, que você levante sustento, né, para os missionários, enfim, que você participe dessa obra com alegria. Também queremos te convidar para estar conosco em janeiro, em Foz do Iguaçu, quando vamos ter o nosso 5º impacto missionário. Na verdade, nós chamávamos de mutirão missionário e agora estamos chamando de impacto missionário, porque além de fazer todo o atendimento evangelístico, social, à comunidade, às pessoas em volta à igreja, nós também vamos fazer uma baita de uma conferência missionária. E eu queria muito que você pudesse também estar conosco. Vai ser do dia 11 de janeiro ao dia 18 de janeiro, de segunda a segunda. Não é? E você pode entrar no site da Missão Projeto Zero e você pode ter mais informações. É www.projetozero.org. Você entra lá e tem as informações, você vai achar fácil. E quem sabe você vai poder estar conosco em janeiro. Muitas pessoas me perguntam sobre essa questão da Covid, então é mais um motivo de oração. Eu queria muito que você orasse para que o Senhor continuasse colocando a sua mão. Né? Nós temos uma perspectiva de que o Senhor vai fazer essa curva cada vez mais diminuir e que não haja retrocesso. Então eu queria que você orasse. Vamos orar, querido, vamos aproveitar, já temos aqui um batalhão de irmãos, vários irmãos preciosos de vários lugares do Brasil. Então nós temos um encontro virtual, porém real. Então eu queria que você se unisse a nós agora em oração, pedindo por esses trabalhos missionários, pela minha vida, pela sua vida. Pedimos que o Senhor derrame a sua graça com coragem e que o Senhor nos dê a sua graça constante. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos nesse momento, por encontrar com esses meus irmãos preciosos, de leste a oeste, norte ao sul do Brasil, aguardando a bendita redenção, a bendita volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor venha a dirigir e a falar conosco nesta noite, pelo meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Pedimos também, ó Deus, aqui pela missão, pelos campos aqui no sul do Brasil, pelo projeto lá em janeiro, em Foz do Iguaçu. Pedimos a tua bondade derramada, que o teu nome, ó Deus, o teu nome seja honrado e glorificado. E o Senhor levante as pessoas que com ousadia, com fé, com coragem, sacrificiais, queiram vir para servir e adorar e ser trabalhadas pelo Senhor. Assim nós te adoramos, te bendizemos e te agradecemos e pedimos mais uma vez, fala conosco e abençoe a cada um que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, né, através desse nosso estudo da palavra. Assim nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Boa noite, boa noite. Ixi, já temos aqui, dá para fazer uma batalha. Gente de Brasília, gente do Rio e assim por diante. Está com a sua Bíblia aberta, querido? Se você está com a sua Bíblia aberta, isso é o nosso propósito, é o nosso começo e é o nosso fim. Amém? Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje a gente vai entrar no capítulo 7. A gente já chegou na ilha, a gente já ouviu a voz, como voz de muitas águas, o Senhor falando a João. João, pensando que não tinha mais nada para acontecer na vida dele, ele se volta e vê o Cristo glorificado.
num momento de angústia, de depressão, de sensação de perda de tempo, de que não vale a pena servir, caminhar, no sentido de que parece que a pregação da palavra levou a João à prisão em Patmos. Parecia então que as circunstâncias e a situação não eram das melhores, das mais positivas. E é exatamente no meio do deserto, da ilha solitária, da angústia, que o Cristo glorificado se apresenta para João, e ele também se apresenta para cada um de nós. Ele está vivo, ele tem na sua destra, ele tem a chave da morte, do inferno, ele abre, ninguém fecha, ele é o Senhor. Ele se apresenta a João, já vimos isso. Já vimos o Cristo glorificado falar a João: escreve o que você vê, escreve, manda as 7 igrejas, manda as igrejas. Igrejas essas, e tem igrejas que são boas, animadas, esperançosas, mas tem igrejas também que são arrogantes, misturadas, cheias de imoralidade, cheias até de idolatrias. Tem igreja, e o Senhor passeia no meio das igrejas, aperta aqui, aperta ali, ele vai cuidando, ele vai mexendo, ele não desiste de você, ele não desiste de mim, ele não desiste da sua igreja, ele não desiste de nós, pelo contrário, a promessa é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uau! No capítulo 4, João é convidado a mudar de nível. João é convidado de sair do patamar tempo, espaço, terra, e ele vai para onde o Deus Todo-Poderoso habita. Então ele vai para o céu, morada do Altíssimo. E no capítulo 4 e 5, João muda de dimensão, né? Ele agora está na eternidade. E aqui começa algumas das dificuldades que a gente tem para entender até mesmo o livro de Apocalipse. Porque enquanto você está aqui na Terra, nós somos mentalmente acostumados a hora, tempo e no mesmo lugar. Então eu estou aqui, eu não posso estar em outro lugar, não é? Estou aqui, você está me vendo por causa da internet, mas se não for assim, né? Eu não posso estar aqui em Cuiabá. Mas na eternidade, espaço-tempo não é preocupação, é eternidade. Então João vai ser direcionado por aquilo que ele vê, onde as coisas são. Onde as coisas são. Ele vai perceber de uma maneira maravilhosa todas as coisas e vai trazer para nós aquilo que nos aguarda. E a primeira coisa que ele vê é o trono. E no trono, e o trono não está vazio, tem alguém reinando, é o Senhor reina. Por mais que as situações estejam parecendo difíceis, incontornáveis, o Senhor reina, ele tem todo o poder e autoridade. Não é? João vê o trono, o ser que não dá para ser desenhado, e ele vai descrevê-lo de uma maneira criativa, usando pedras preciosas, pedras maravilhosas, como tentando descrever aquele que reina, aquele que é Senhor, aquele que é espiritual e ao mesmo tempo tremendamente poderoso. E aí vê na mão daquele que está sentado um livro fechado, com 7 selos. E ninguém era digno de abrir os selos. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem nessa dimensão, nem nenhuma outra dimensão. Em lugar nenhum, alguém era digno de abrir o livro. Quando João chorava, Cristo, o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Ele é digno. E Jesus pega o livro e começa a desatar os selos. Capítulo 5 e 6, ele começa, no capítulo 6, melhor dizendo, ele começa a abrir cada selo, e à medida que ele abre cada selo, coisas acontecem. E à medida que ele vai abrindo esses selos, há um desenrolar. O livro está fechado, mas à medida que ele abre um selo, abre 2, abre 3. Nós vimos isso na semana passada. Quando ele abre o primeiro selo, é um cavalo branco com seu cavaleiro, que saiu vencendo para vencer.
Quando ele abre o segundo selo, é um cavalo preto. Ou melhor, um cavalo vermelho. Guerra. Guerra. Depois, em terceiro selo, ele abre um cavalo preto. Fome. Abre o quarto selo, o quarto cavalo. Montado nesse cavalo amarelo, o inferno, a morte. São os 4 cavalos. Cavalgamos. Quando ele abre o quinto selo, ele vê as almas dos nossos irmãos, dos servos do Senhor, que estavam debaixo do trono, clamando em grande voz: até quando, ó soberano Senhor Santo, não julgas nem vingas o nosso sangue? E a palavra é: descansa, espera até que outros também venham, há outros que também, por amor a Cristo, por amor ao Senhor, também hão de ser sofridos, perseguidos, e de tal maneira farão coro com aqueles que clamam. O quinto selo é o clamor, pedindo que o Senhor faça vindicação. Até quando, o Senhor não julga? E o sexto selo. Ora, o sexto selo, aí, versículo 12 do capítulo 6, quando ele abre, parece que é o desenrolar. É exatamente a resposta ao clamor. É a resposta ao clamor. O livro de Apocalipse, ele é escrito no momento difícil para assegurar que o Senhor está no controle, que há forças degladiando, mas que a mão poderosa do Senhor é maior do que todos, que aquele que venceu, vence, vencerá. Aquele que está no controle é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os grandes e os pobres, os escravos, os livres, todos que não têm e não querem saber do Senhor Jesus, todos aqueles que rejeitam a palavra da verdade. Diz o texto: clamam aos montes, versículo 16, cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque é então quando ele abre o sexto selo que é a ira do Cordeiro. É Deus colocando os pingos nos is. É Deus dizendo: é chegada a hora. É chegada a hora. Versículo 17, do último versículo do capítulo 6, diz: chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, de certa forma, a gente pode, de uma maneira muito singela, dizer que o primeiro selo foi aberto. Já está valendo. Já está valendo. Para mim, e há muitas outras maneiras de entender, mas para mim o cavalo branco e o seu cavaleiro, aqui ele está dizendo, ele está falando, o cavalo branco e o seu cavaleiro que saiu vencendo para vencer, ele se refere a Cristo, à sua igreja, à pregação do evangelho. Ele saiu e está caminhando, o Senhor está conosco, ele anda conosco, graças a Deus por isso. Mas também tem, e aí combina muito com Mateus 24, que fala de guerras, rumores de guerra, terremotos, fomes, princípio de dores. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, de certa forma, já estão galopando, querido, já estão galopando. O quinto selo também já está aberto, porque há clamor, porque há muitos irmãos nossos do passado e até do presente que estão passando por angústias, passando pelas situações mais duras, porque ama Jesus, porque crê em Jesus. Todos os apóstolos, não é? Há alguém que disse que a igreja cresceu, a igreja surgiu e desenvolveu regada pelo sangue dos mártires, de gente que não amou a própria vida, pelo contrário, a si mesmo se entregou. Então, na história da igreja, nós estamos aqui hoje
Nós estamos aqui hoje falando, pregando, orando, dando glória, aleluia, louvando. Nós estamos aqui hoje porque gente atrás de nós, gente carregou este evangelho apesar das pedradas. Gente carregou a proclamação e a palavra de Deus apesar das acusações. Gente carregou o nome de Jesus Cristo mesmo em face da morte. Gente disse eu, Cristo é mais, Ele é mais importante do que tudo. Já não sou eu quem vive. Muitos pegaram a frase de Paulo e repetiram, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho, vivo no poder dele e para ele. Nós só estamos aqui 2000 anos depois de João escrever isso aqui. Nós só estamos aqui porque muitos deram a sua vida para preservar esta palavra, para preservar a verdade. Porque viram, porque creram, porque experimentaram, porque provaram. E aí o Salmo diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Gente que provou que Deus é bom, que Deus não é história de carochinha, que Deus não é invencionice, que Deus não é apenas, não é questão de religião, é questão de essência, é questão de resistência. Nós só respiramos, só vivemos, só movemos nele. Então nós somos frutos de gente que deu a sua vida. Mas a nossa geração parece-me uma geração de gente frouxa. Gente que acha que a gente, por ser filho do rei, a gente está imune a qualquer tipo de ataques e de sofrimento. Paulo, em Efésios, diz que a gente deve tomar a armadura de Deus, vestir a armadura de Deus, para a gente poder estar firme, para resistir no dia mau. Paulo está dizendo que existem dias maus, e a gente só resiste aos dias maus se a gente estiver revestido daquilo que é divino, da armadura que é de Deus. Não é da minha capacitação, da minha maneira de se ser, da minha sabedoria. Não, mas é daquilo que é de Deus, é o capacete da salvação, é a espada da verdade, é a couraça da justiça, é a verdade que me marca, que me norteia, é a preparação, preparar os pés calçados com a preparação do evangelho, é a espada, é o escudo, né? Eu tenho que estar armado. Mas por quê? Porque tem luta, porque tem batalha. Porque tem batalha. Paulo chega a dizer que ele cumpre o que resta do sofrimento de Cristo. Então não era estranho para a igreja daquela época, da Bíblia, do Novo Testamento, o passar por sofrimento por causa de Jesus. Mas para a nossa geração, para a igreja do século XXI, parece que o é. Parece que o é. Está aí a importância de reler o livro de Apocalipse para entender, alô? Ou você tem a marca do cordeiro, ou você vai ter a marca da besta. Ou você tem a marca do anticristo da besta, isto é, o anti-Jesus. Ou você tem a marca do Espírito, você diz, eu sou dele, e ele é meu. Os cristãos estão mais preocupados com a marca da besta do que com a marca do cordeiro. Ora, se eu tenho a marca do cordeiro, eu sou dele, ele é meu, ele é nosso, ele tem preparado para nós um lugar especial. É disso que fala o livro de Apocalipse. Se você continuar lendo, você já leu, releia. Mas o livro de Apocalipse está falando exatamente
de que Deus preparou. Quando vai terminar o livro de Apocalipse, vai terminar de uma maneira celestial, não é? Deus preparou todas as coisas. Deus preparou todas as coisas. Há um clamor. Há um clamor, sim. Um clamor daqueles que já partiram. Mas é preciso também estar preparados para que a gente também esteja pronto para dar resposta, dar razão da fé que há em nós. Da fé que há em nós. Ou nós cremos no Senhor Jesus apenas quando tudo vai bem. Não é? No capítulo 7, parece que abre um parêntese entre o... Dá uma parada, dá uma pausa, um intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo. Estamos no sexto selo. E entre o sexto e o sétimo parece que há uma pausa. Há um intervalo. Nesse intervalo, é a visão dentro do sexto selo, mas a visão já dos glorificados, do povo de Deus. Olhem comigo, leiam comigo, capítulo 7. Capítulo 7. Né? Quando ele abre o sexto selo, nós terminamos no versículo 17, diz que esse é o grande dia da ira. Aí no versículo 1 diz assim: depois disso vi, quero te chamar a atenção, que João não é dirigido por acontecimentos temporais, um após o outro. Ele é mexido por aquilo que ele vê. Por isso que a expressão é sempre vi. Então depois disso eu vi. O que ele viu? Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, ao mar, dizendo. Então, o que você está vendo aqui? O que João está vendo? João está vendo que tem 4 anjos que estão sendo seguros, 4 ventos que estão sendo seguros, 4 anjos. A ideia de vento aqui é a ideia de seres que estão sendo seguros, impedidos de sair para causar dano. E aí surge um grande anjo trazendo o selo do Senhor e diz: ó, segura firme. Versículo 3. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então tem muita gente preocupada com o selo da besta. E aqui Deus está segurando e diz: esses 4 que vão causar destruição, não é para fazer nada, até que seja selado na testa, marcado na testa, os servos do nosso Deus. E aí, então ouvi o número dos que foram selados. E ele diz que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que aqui Deus está marcando, selando o seu povo para ser guardado do que haveria de vir.
Preste bem atenção. Porque você vai ver no Apocalipse o tempo todo o povo de Deus sendo guardado pelo Deus. E o povo de Deus sendo livre dos flagelos de Deus, da ira do Cordeiro. Mas o povo de Deus não está imune à perseguição e ao sofrimento, ao ataque daquilo que é chamado no Apocalipse de a besta, do falso, do anti. Então, aquilo que é contra Deus ataca o povo de Deus. Muitos já deram a sua vida por Jesus. Aqueles que não creem em Deus, que não são do Senhor, e eu diria até são protegidos pela besta, receberão a ira do Cordeiro, os flagelos do Senhor. E aí, deixa eu te falar uma coisinha. Há um texto da palavra que diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Toda e qualquer tribulação que vier sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre qualquer cristão em qualquer época, em comparação com aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, qualquer uma dessas coisas é leve e ela é momentânea. Em comparação com aquilo que Deus tem reservado. Se eu fizer a troca, eu diria, toda proteção das trevas, todo cuidado do diabo sobre os incrédulos, toda, que parece ser algo espetacular, também não é nada em relação ao dia da ira do Cordeiro. A escolha de qual lado você vai ficar, essa é a decisão importante da nossa vida, da sua vida. Aqui diz que Deus separou e preparou isso no sexto selo, está marcado, vai acontecer. O sexto selo ainda não aconteceu na terra, o sexto selo ainda não veio, o dia da ira do Cordeiro ainda não veio. Nós estamos ainda debaixo da graça do Cordeiro, da salvação. Nós estamos ainda debaixo do vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos ainda debaixo das bondades misericordiosas do Senhor. Né? Deus quer que as pessoas ainda se arrependam e voltem. Na terra, no espaço-tempo, o sexto selo ainda não abriu. Mas na eternidade já está decretado, já está resolvido. Há de acontecer. Assim como o sangue de Cristo. Olha que coisa fantástica. Deixa eu dar o dedinho aí em Apocalipse e vá à carta de Pedro. Vá à carta de Pedro, quando Pedro diz que o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo, antes da fundação do tempo, antes da fundação. Olha que coisa impressionante é o que Pedro explica. Nós que fomos comprados pelo preço de sangue, nós que fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, esse sangue foi conhecido antes da fundação dos tempos. Ele. Entende? O sangue do Cordeiro é conhecido antes
Ah, mas ele se revela na terra há 2000 anos atrás. Mas antes de ser Deus criador, Deus é salvador. Deus é salvador. Você imagina uma coisa dessa? Você consegue imaginar isso? Que Deus é muito maior e muito melhor do que se pode imaginar? Então, na eternidade, a coisa já está decretada, já conhece. O sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação. Pedro fala isso. Mas nós só vimos no espaço-tempo há 2000 anos atrás. Então, na eternidade, o sexto selo já foi aberto. Vai de acontecer o dia da ira do Cordeiro. E vão clamar e vão chorar. A longanimidade do Senhor Jesus é enorme. Não é? Ele é maior e melhor do que qualquer coisa. Olha o que diz na primeira carta de Pedro, capítulo 3, quando ele escreve dizendo: estou falando errado aqui. Capítulo 4, quando ele diz no versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, como um assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro, mas sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por seu nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Aqui em Apocalipse, quando você percebe que o Senhor espera, eu vou marcar na fronte os que são meus. Uma coisa enigmática nesse texto é o número 144 mil. E aqui tem muitas ilações. Uns vão dizer que, por exemplo, os testemunhos de Jeová, por muito tempo diziam que os 144 mil eram eles. Então eles falavam isso. Ah, não, que aqueles que são os testemunhos de Jeová são aqueles que são 144 mil. Isso para eles foi bem, até eles completarem os 144 mil. Quando eles começaram a ter 144.001, eles tiveram dificuldade com essa maneira de ver o número. Hoje você já não vê mais testemunho de Jeová dizendo que os 144 mil é esse grupo deles que está sendo selado. Até porque eles já são mais do que 144 mil. Então, por que é esse número? Alguns teólogos vão dizer que esse número ele é um grupo de plenitude, completude. Porque esse número, se você fizer as contas, é 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. E que dá o número de 144 mil. Essa primeira multidão, 144 mil, e com o versículo 9, a visão dos glorificados, há uma diferença. A única diferença que está aqui, desses remidos, desses marcados, é que no versículo 9 e diante, a grande multidão está no céu. E esses 144 mil está na terra. Olha só. Então envia o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. 144, faz uma descrição, essa lista aí é um pouco diferente, porque não tem a tribo de Dan e tem a tribo de Manassés, não é? Que entrou aqui.
e Manassés era filho de José, então saiu Dan, entrou Manassés, é meio complicado para você afirmar. Alguns vão dizer, porque alguns diziam que o anticristo viria, era corrente naquela época da tribo de Dan. Mas o que eu acho aqui é que Deus marca um grupo que vai lutar. Esse grupo, desses 144 mil, vai aparecer novamente aqui no capítulo 14. No capítulo 14 de Apocalipse, o número vai lá. Diz lá no capítulo 14, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então aqui aparece novamente esses 144 mil que foram comprados da terra. Gente que vem, e aí versículo 4, são estes os que não se macularam, não se mancharam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Aqui aparece novamente esse 144, é como se fosse um exército de elite, que vai lutar com o Senhor Jesus na terra. Povo de Deus, povo marcado na sua integridade, povo do Senhor, para lutar pelo Senhor, povo que está a serviço do Senhor, povo que é santificado no serviço do Senhor. No versículo 9 tem a outra grande multidão. Então no capítulo 7, de certa forma, você tem essas duas, tanto os que são selados na terra, quanto os selados que já estão no céu, porque aqui no capítulo 9 falando da grande multidão. Olha que coisa linda, e eu diria, o importante é fazer parte de uma dessas grandes multidões, ou de todas elas, ou de ambas, a mesma. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão. Notem de novo a expressão, depois dessas coisas vi. Então eu vi um grupo que foi selado na terra, 144 mil, e eu vi uma grande multidão. Onde é que essa grande multidão estava? Está lá. E de onde era essa grande multidão? Diz o texto, que ninguém podia contar, enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e eles estavam em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo... Ele vê uma grande multidão que não dá para contar, inumerável. Era aquele povo que vinha de todos os lugares, de todas as nações, de todos os povos, tribos e línguas. Todos os lugares. Haverá representante do Senhor diante do Cordeiro. E vão cantar, e vão clamar, e vão adorar. E diz lá, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que esse não é um momento João não está vendo algo, irmãos, como se fosse assim, como de uma ficção romântica. João já está tendo o vislumbre daquilo que há de acontecer, que na eternidade já é fato e que para nós é esperança. João está vendo a reunião. Você, eu, nós estaremos lá. É isso que importa, é estar lá. De todas as nações, povos, tribos e línguas. Combina muito bem com o que está lá em Mateus, capítulo 24, não é?
onde você perguntando lá sobre qual é o sinal da tua vinda, qual é o sinal da tua vinda, e aí Jesus conta essa questão do princípio das dores, do que parece bem os cavalos galopando, guerra, rumores de guerra, tudo isso como se diz, princípio de dores, não é sinal, não é sinal. Aí no versículo 14 diz lá, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que é que João está vendo? João está vendo a reunião do que aconteceu, porque cumprimos Mateus 24:14. Gente de todas as nações, povos, tribos e línguas, diante do Cordeiro, cantando e exaltando e bendizendo e louvando ao Senhor com toda vibração, com toda glória, adorando ao Senhor com toda a força. Esse cântico do Asaf Borba que eu coloquei no início, bem marca isso, né? Ele botou música nisso, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós fazemos parte, você faz parte disso. Eu me lembro um dia que eu estava na terra, eu não estava fora da terra, eu não fui arrebatado. Mas eu fui na tribo dos Waiwai, às margens do rio chamado Mapuera, no estado do Pará, e era um momento fantástico em que estavam se inaugurando um grande templo da igreja cristã na tribo dos Santaré Maué, dos Waiwai. E mais do que isso, estava sendo entregue a primeira Bíblia numa língua indígena brasileira. Nós temos hoje muitas nações indígenas brasileiras, mas nós temos agora, hoje, isso foi em 2002, então de lá para cá, mais umas 6 outras nações receberam a Bíblia completa. Mas até então nenhuma nação indígena, das 340 e tantas nações indígenas do Brasil, nenhuma tinha a Bíblia completa. Tinha pedaços, porções, né? Mas não a Bíblia toda. Era a primeira entrega. E aí, eles fizeram uma grande festa e Deus me deu a graça de estar lá na margem daquele rio. E foi muito fantástico porque na margem do rio, à minha esquerda, ficava a igreja ali dos Waiwai. Os irmãos, as irmãs, tocando, cantando na língua dos Waiwai, louvando a Deus. No meio do rio, subindo o rio, vinham os Tirió. E eles juntaram uma canoa atrás da outra. Aí eles juntaram as canoas e fizeram uma grande canoa, uma grande balsa. Ficavam em pé. Então lá no meio do rio, eles cantavam na língua dos Tirió. Descendo o rio, vinha outra nação indígena, os Wapixana. Da mesma forma, juntaram os barcos, começaram a cantar na língua dos Wapixana. Então, na margem, os Waiwai, num lado, os Tirió, no outro lado, os Wapixana. E eles foram chegando e foram louvando a Deus, uns agarrados assim ao Novo Testamento, a Bíblia, adorando a Deus, adorando ao Senhor Jesus. Foi um momento maravilhoso e eu fico pensando, como será esse dia eterno, quando todos, brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, americanos, japoneses, chineses, nações indígenas, Waiwai, Wapixana, Tirió, Macuxi, Yanomangues, quando esse caudal de humanidade vai se juntar, quando a humanidade inteira se junta, de todas as línguas, povos, nações, e eles vão falar uma coisa só, decore, porque nós vamos falar isso. Está aqui um texto que nós temos que decorar. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
e vamos adorá-lo, e vamos dizer, amém, louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Já pensou? É o coroar de toda a história, é o coroar de todo o sacrifício de Jesus, é o coroar de cada gota derramada de Jesus, desde a eternidade. O amor de Deus liquefeito, ele faz o homem, permite que esse homem seja completamente livre, livre até para desobedecer, livre até para se rebelar, livre para não amar, livre para não querer, livre para se perder. Mas ele também é poderoso para resgatar, restaurar, por causa do precioso sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Naquele dia a gente vai poder declarar isso. Ao nosso Deus pertence. Ao nosso Deus pertence. Capítulo 7 é o vislumbre dessa eternidade. E é para isso que você está vivo, é para isso que eu estou vivo. Foi para isso que ele morreu na cruz, foi para isso que ele nos comprou. Para a gente ver pessoas e participar desse santo ajuntamento. Onde vamos poder adorá-lo em espírito e em verdade. Onde haverá agora a Babel invertida. Se lá em Gênesis Deus mistura as línguas, surgem todas as línguas, para que o povo que estava unido para fazer maldade, para fazer o que não presta, agora o povo, por causa do Espírito, une todo esse povo para adorar e falar a mesma coisa. Tantas línguas, mas um só povo, um só coração. E isso porque Cristo Jesus deu a sua vida por mim e por você. E esse é o papel nosso como igreja, espalhar esse evangelho, levar para todas as nações. Por isso que em Mateus 24:14, o fim não vem enquanto o evangelho não for pregado. E essa é a minha tarefa, essa é a tua tarefa, é a tarefa da igreja. É para isso que nós existimos, como comunidade, como corpo de Cristo. O Senhor Jesus, em João 20, ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E o que ele veio fazer na terra, ele passa para nós, é a missão dele. E ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui nós estamos tendo um vislumbre, João está vendo o vislumbre da glória, daquilo que há de acontecer. Na eternidade já é fato. Aguardamos, eu diria, a plenitude dos tempos, a invasão da eternidade no tempo, para a gente usufruir disso. João está estarrecido, está admirado de ver, essa grandiosidade da salvação. E ele diz, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Perguntou para João. E aí, João, eu sei lá, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes, eu não sei, eu estou aqui de boca aberta. E aí respondeu, ele então me disse, versículo 14, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Quando João está escrevendo e narrando isso, João não estava pensando em você e em mim, simplesmente. Na época de João,
Ele viu todos os seus conservos, apóstolos, serem perseguidos e passarem por tribulação, por morte, deram a sua vida. Muitos estavam sofrendo, agoniando-se por causa de Cristo Jesus. Muitos também estavam querendo negar, muitos também estavam querendo fugir, muitos também estavam querendo um lugar mais de paz e tranquilidade. Nesta terra, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci, você também vencerá. Mas neste mundo, Jesus, em João 17, quando ele ora por nós e ora pelos cristãos, diz assim: Senhor, não os livres do mundo, não os deixes cair no mal, livres do mal. O mundo os odeia, mas que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. João estava pensando, quando ele escreve e vê essa grande multidão que vem da grande tribulação, o próprio João, a mim me parece que João vê que tribulação faz parte do viver. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Não estou desejando mal para você, nem quero que você não, eu quero que você esteja preparado para enfrentar o dia mal. Eu estou falando isso para que você fique preparado, que quando vier situações difíceis na nossa vida, e elas vêm, e elas virão. Você não seja como criancinha, bebezinha, chupetinha, e que você fica, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, Deus te ama e tem preparado para você e para mim, desde a eternidade. Desde a eternidade. Ele já te amou, o sangue de Jesus que já era conhecido, que os nossos irmãos que vieram antes de nós também participaram da dose extra de sofrimento por Cristo. A mim me parece que a salvação é de graça, mas ela tem um preço. Ela tem um preço que Cristo pagou, mas ela também tem um preço. Ela tem um preço. Eu não estou falando de boas obras para merecer. Eu estou falando de participação. De valorizar. De viver de modo digno do Evangelho. Da onde vêm esses? Esses vêm da grande tribulação. Eles venceram. Mais na frente, lá no capítulo 12, 13, especificamente, nós vamos falar sobre a grande tribulação. Porque tribulação é uma coisa, a grande tribulação é outra. Tribulação, irmãos, é tudo aquilo que eu diria que de certa forma nós vamos passar, que nós passamos. A palavra tribulação vem de um apetrecho chamado tríbulos, que era um rolo compressor cheio de facas, que a pessoa era deitada assim no chão e aí vinha aquele rolo assim, ó, aquelas facas que iam passando assim, ia cortando e cortando aos poucos. Não matava de uma vez, né? Furava um pouco, furava outro pouco, e cada vez que furava um pedaço, até matar, era uma tribulação. A pessoa ficava deitada e ficava pensando, lá vem o tríbulos. É uma tribulação. Perseguição, acusação, sofrimento, trevas, ataques. Tudo isso para quê? Para que você negue, abandone, perca a fé. Para que você não diga como Jó, o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a nossa leve, repetindo, a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória. Então eu diria, levante os seus olhos. Levante os seus olhos para o céu. E mesmo nos momentos mais difíceis, levante os seus olhos para o céu. E veja lá, você, com palma nas mãos, com vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro, no tabernáculo do Deus Todo-Poderoso, onde não haverá mais fome, nem sede, nem sol, porque Ele brilhará em nós. E Ele vai enxugar de nós toda lágrima, aliás, toda a tua lágrima. Deus coloca num candinho, sim, Deus guarda as nossas lágrimas e Ele vai trazer o consolo. No capítulo 7, nesse intervalo, entre o sexto e o sétimo selo, porque o sexto selo, o dia da ira chegou. A ira chegou. É a anunciação. Esses 4 anjos fiquem parados, não façam nada até ser marcado na fronte os que são meus. Depois, soltem os 4 ventos. Isso a gente vê quando abrir o 7º selo. O 7º selo. Servir ao Senhor vale a pena, irmãos. Não nos deixemos ser enganados. Não esmoreçamos. Pelo contrário, quanto mais a gente vê que o tempo se aproxima, mais consolemos e confortemos e animemos uns aos outros. Porque Ele voltará. O tempo do Senhor está próximo. Aguenta, prega, evangeliza, ore, ame, continue amando, continue evangelizando, continue contribuindo, continue sustentando, continue indo à frente, continue pregando, continue. Haverá tempo que os homens não suportarão a sã doutrina. Nós estamos vivendo tempos que os homens não suportam mais a doutrina sadia. Fica firme. Vale a pena. O importante é a gente estar lá, nessa grande multidão, marcado pelo Senhor, marcados do Senhor. Que a gente diga, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se manifestará. E quando se manifestar, nós estaremos para sempre com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua casa, a sua vida e o seu coração, que você tenha uma semana de olhar para a eternidade, que você tenha uma semana de graça, de perseverança, de luta, mas de vitória, porque Ele venceu. Em outras palavras, a vitória é você não se esmorecer, não se vender, não errar, não pecar. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Pai Santo, oh Deus, Maranata, Maranata, nós aguardamos o dia em que o Senhor colocará os pingos nos is, um ponto final, e o Senhor há de resgatar, redimir, nos buscar, nos marcar, para estarmos para sempre contigo, apacentados pelo Cordeiro que nos leva às águas da vida. Oh, glórias sejam dadas ao teu santo nome. Ó Deus, nós pedimos que o teu Espírito Santo traga confirmação, consolo e orientação a cada um que aqui nos ouve e que nos ouvirá no decorrer dessa semana.
Ó Deus, guarda cada família, guarda cada coração e tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nossas vidas. Nós te pedimos, nós te adoramos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Quero te pedir que, se você sentir no coração, compartilhe o vídeo. Se você achou que é palavra que pessoas precisam ouvir, compartilhe para que a palavra não volte vazia, né? Você compartilha na tua rede, outras pessoas vão estar também aproveitando e o Espírito Santo vai estar trabalhando. Então você ouviu? Deus falou contigo? Ajude-nos nessa divulgação. Você está aqui comigo até agora? Divulgue isso. Ore por nós, ore aqui pelo ministério, pela missão Projeto Zero, ore pelas nossas vidas. Maranata, vem Senhor Jesus. Até quarta-feira. Quarta-feira, irmãos, o Cordeiro vai abrir o 7º selo. Vamos juntos nessa caminhada e vamos dando glória e vamos nos alimentando e perseverando. Um abraço a todos que estão aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. Beijo no coração. E ore aqui por nós.